Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, nos últimos dias temos visto muitos e muitos vídeos de pessoas falando sobre vários assuntos, sobre conspirações, sobre contato imediato com o Ser Supremo, com contato de quarto grau com seres divinos e coisas dessa natureza. E dentre essas coisas que a gente tem escutado por aí, surgem muitas conversas, muitas histórias, eu diria histórias com porque quando se chama essas pessoas para que elas possam nos explicar o lastro, o rastro que essas histórias contadas por eles deixam, eles não aparecem, eles se escondem, eles posteriormente inventam outra história e assim vai. Se for uma questão de desmontar histórias fraudulentas, farsas, mentiras aqui, a gente vai passar a vida inteira e não consegue fazer isso, né? Então, mas eu diria para você, e eu sempre digo, tenho dito sempre, que as pessoas precisam de um pouco de reflexão, precisam pensar, precisam dar espaço para que a sua cabeça funcione. Não acredite em tudo que dizem para você. Tenha cuidado com o que dizem para você nesses últimos dias, viu? Tenha cuidado. E então, vamos falar aqui sobre o protocolo dos sábios de Sião, que é uma das coisas que mais se fala aqui. E vamos falar aqui, vamos começar, né? Vamos começar do início, para a gente poder ter um pouco mais de ideia das coisas. Como eu estou com o meu esboço aqui, eu vou ler aqui algumas coisas, né? Os protocolos dos sábios de Sião. Desde o fim do século XIX, esse suposto documento tem servido para acusar judeus de formarem uma conspiração para dominar o mundo. Da Palestina à Rússia, o texto é usado como argumento por antissemitas. Veja como ele surgiu. 1897, né? Planejando o domínio. O primeiro congresso sionista mundial rolou em Basel, né? Ou Basel, na Suíça, com judeus do mundo todo discutindo a criação de um Estado próprio, né? Como eles viviam, eram pessoas não gratas, persona não gratas nos países onde viviam, onde vivem ainda, mesmo tendo nascido nesses territórios, continuam sendo persona não grata. E o encontro foi convocado pelo jornalista e ativista Theodor Herzl, um dos pioneiros em defender a existência de um país para os judeus. Segundo o texto dos protocolos, o objetivo seria mais ambicioso: dominar o mundo. E vamos lá. 1905. Uma vez perseguidos, né? Vamos lá. Sergei Nilo, místico e conselheiro do czar russo Nicolau II, publicou O Grande no Pequeno, citando um documento secreto, os Protocolos dos Sábios de Sião. Segundo Nilo, a polícia secreta russa obteve o material na França, comprovando a intenção dos judeus de derrubar o czarismo na Rússia. Foi o início da perseguição de Nicolau aos judeus no país. Vamos lá, 1926, Fundamento do Mal. Preso durante 3 anos por tentativa de golpe no Estado, Adolf Hitler escreveu Mein Kampf, que significa minha luta, né? Manifesto político e ideológico que serviu de base para a instalação do Terceiro Reich e do nazismo na Alemanha. No livro, Hitler usa trecho dos protocolos para justificar a caça aos judeus que se deu anos após e culminou no Holocausto. Vamos lá. 1933. Destruição alemã. Já era prática comum dos nazistas editar e distribuir cópias do protocolo na Alemanha. Mesmo antes de tomarem o poder, em 1919, já havia uma edição de texto em solo germânico, né, na Alemanha. Ao assumirem o governo, passaram a usar o texto sistematicamente
para incitar o ódio aos judeus e justificar sua perseguição a eles, né? Aí aqui tem uma observaçãozinha que eu vou falar aqui. Síria, Turquia, Índia e Egito são alguns dos países em que apareceram e ainda aparecem edições atualizadas do texto. 1937, Protocolos Brasileiros. Eu queria chegar nessa parte também, né? Vamos lá, 1937, Protocolos Brasileiros. Por aqui também houve uma edição do texto. O responsável pela versão nacional foi Gustavo Barroso, membro do movimento integralista, versão brazuca do fascismo, né? Desde a independência, setores conservadores nacionais cogitavam conspirações judaicas em eventos políticos importantes no Brasil. Barroso era um reconhecido antissemita e admirador do nazismo. Então, como eu cheguei aqui, eu já tinha falado outras vezes, mas esse vídeo ele não tá mais no meu canal porque ele já foi apagado, né? Apagado assim, eu tinha fechado o canal e não tinha mais intenção de voltar a fazer vídeos dessa natureza, mas aí de algum tempo pra cá eu voltei a fazer. Então, eu já vi algumas pessoas aqui, não só elogiando, como falando com muita, vamos dizer assim, com muita honra, com muito prazer, com muita veemência, né, muito orgulho mesmo sobre o Gustavo Barroso. E eu fiquei pensativo sobre essas coisas. A primeira coisa que eu pensei, talvez seja ignorância, né? Talvez seja ignorância, ou seja, de não conhecer alguns fatos, algumas coisas da história que talvez essa pessoa ou essas pessoas estejam tecendo elogios com muita empolgação a vamos dizer, um antissemita, um fascista, um nazista, que é o Gustavo Barroso. Inclusive ele teve livros proibidos no Brasil por racismo, né? Por racismo, por antissemitismo, por fascismo, por nazismo. Ele teve livros proibidos, e as pessoas que porventura publicam os livros do Gustavo Barroso, outros livros como Mein Kampf do Hitler ou os Protocolos Sábio de Sião, responderão e respondem na justiça. Aqueles que também porventura que tecem elogios, que tentam promover aqui na internet também, serão pessoas que podem responder judicialmente por isso. E eu vejo as pessoas levando uma trupe de outras pessoas sem muito conhecimento na área, ou sem buscar, ou sem fazer uma pesquisa mais séria, a fazer o mesmo processo, ficarem correndo atrás dessas coisas nebulosas, cabulosas. E eu digo, cuidado com as coisas que você tem visto nos últimos dias. São coisas fraudulentas, enganosas, para colocar você no eixo do mal. Não são coisas de pessoas decentes, ou no mínimo eu diria que são pessoas ignorantes a ponto de fazer com que outros sigam seus caminhos tortuosos, fazendo com que você publique, promova coisas que são proibidas no Brasil e no mundo, né? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui, já que a gente já soube que o Gustavo Barroso, já tinha falado isso anteriormente, mas o Gustavo Barroso foi muito elogiado aí em livros de pessoas que devem ter o mesmo pensamento dele, inclusive pessoas negras das quais ele escreveu contra, tecendo elogios aí. Por isso que eu digo, talvez seja ignorância, né? Pessoas que se dizem, sei lá, descendentes de índios, das quais ele também tinha pavor, e por aí vai, né? Então as coisas são complicadas por aqui. Então vamos lá. 2005, troca da pesada. Uma edição mexicana dos protocolos sugere que o Holocausto, em que 6 bilhões de judeus morreram sob o nazismo, teria sido moeda de troca para que os judeus conseguissem, anos depois, criar o Estado de Israel. Não há uma explicação de como e quem essa negociação teria sido feita. 2005. Até nas Torres Gêmeas. O Ministério da Informação da Síria autorizou a publicação de uma versão
que culpa os judeus pelo atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. No mundo árabe, aliás, a publicação sempre foi popular. Divulgado em 1988, o Manifesto do Hamas, grupo político e militar que governa a Palestina, cita vários trechos dos protocolos dos sábios de Sião. Então por aí a gente vê que até mesmo os governos promovem coisas. Aí você vai ver quem são essas pessoas que promovem essas coisas. As pessoas que são contra os judeus, né? E aí eu diria, e os religiosos, que se você é contra judeus, você também é contra o Salvador, porque as pessoas seguem um Deus, os brasileiros, por exemplo, seguem um Deus judaico. O Deus que os brasileiros seguem é um Deus judaico. Por que não vão seguir deuses mesoamericanos ou deuses brasileiros? Que aí tá cheio. O Brasil tem cheio de deuses. Os índios, dos quais alguns têm a capacidade de dizer que são descendentes de hebreus, eles têm seus deuses próprios e não é nenhum deus judaico-cristão, não. São deuses indígenas. Então seria muito bom, mas é muito interessante que as pessoas comecem a prestar um pouco mais atenção nas coisas que eles andam seguindo por aí. Vamos lá. Henry Ford, né, fundador da Ford, publicou uma versão dos protocolos em capítulo sob o título O Judeu Internacional no jornal Dearborn Independent, em 1920. Então é o Dearborn Independent. Vamos lá. Pega na mentira. Vamos lá, vamos chegar, será? Além de ser falso, o texto do protocolo do sábio de Sião é plágio, né? Além de ser falso, os textos do protocolo do sábio de Sião é falso. O autor foi Mathieu Golovinsky. O autor foi Mathieu Golovinsky em 1898. O czar Nicolau o chamou para pôr culpa dos males econômicos e sociais da Rússia nos judeus. Para isso, adaptou textos... É engraçado, né? Adaptou trechos do texto O Diálogo do Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Vamos lá de novo. Para isso, adaptou trechos de O Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu. Isso é um texto filosófico. E romance, né? Um texto de Montesquieu e do romance Biarritz. O texto foi identificado como ficção em 1921. O repórter britânico Philip Graves, do The Times, desmentiu o livro em uma matéria. Na Suíça, em 1935, um julgamento contra os nazistas apontou a farsa dos protocolos. Henry Ford admitiu que o judeu internacional era uma mentira. Como o mito continua forte, o Holocausto, né, o Museu do Holocausto em Nova York, fez em 2006 uma exposição para denunciar a farsa dos textos criados por Golovinsky. Então, quase sempre que alguém cria uma mentira, e se ela for contada diversas vezes para algumas pessoas, rapidamente ela se espalha, ou seja, ela viraliza, como a gente costuma dizer, já virou um jargão quando a gente coloca vídeos e coisas que rapidamente se espalham e milhões, bilhões de pessoas acabam assistindo. Viralizou. Foi o que aconteceu, como um vírus rapidamente se propagou. E isso aqui era muito bom ter em quem colocar a culpa, né? Muito bom. Assim como vamos dizer assim, os seguidores da Ku Klux Klan faziam com os negros, tudo de ruim que acontecia nos Estados Unidos, a culpa era dos negros. Assim, então, era tudo que acontecia de ruim no mundo, tinha que se culpar alguém, tinha que culpar
os judeus. Os judeus são culpados de tudo. Eles foram culpados da morte de Cristo, que também era judeu, foram culpados dos problemas econômicos no mundo inteiro, na Rússia, e foi só se espalhando. E até hoje, né, por conta de desavenças entre árabes e judeus, eles continuam sendo os culpados dos males do mundo. Então seria muito interessante que a gente buscasse essas informações para que a gente não fique preso na mão dessas pessoas. E eu digo e repito para vocês, cuidado com as mentiras que vocês estão vendo nesses últimos dias. Muito obrigado.